Olá, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a participação de vocês, lá em nome da Abrapsa. É, Vamos ter um webinar diferente, né, com um tema bastante interessante, é, o que vai começar a ser exigido a partir de maio, né, do ano que vem. Estamos falando de NR1, vamos falar da saúde mental dos colaboradores. Então, sinta-se à vontade, está participando, fazendo pergunta, pode levantar a mão. As câmeras estão liberadas, os microfones, tá? E eu vou passar a palavra para o doutor Ayrton, né? Que é o nosso associado da Sigweb. Nós temos aqui o Antunes, o Furquim, temos a Fernanda, né? A doutora Fernanda, que é também uma associada da Abrapsa, da W Faria, tá bom? Um bom webinar para vocês. Doutor Ayrton, tem a palavra. Muito obrigado. Bom, inicialmente, meu bom dia a todos vocês do time de apresentação. Agradecimentos ao Edmundo, a Juliana também pela preciosa colaboração para que esse webinar pudesse estar sendo concretizado agora. Meus agradecimentos e bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. O Edmundo realmente tocou num aspecto muito interessante. O assunto é um assunto, eu não diria exatamente diferente, mas é um assunto relevante, principalmente para o momento em que a gente está vivendo, em que a saúde e segurança do trabalho, ela já vinha há algum tempo atrás, já se alterando dos tradicionais recursos e funcionalidades dos exames médicos, dos ASOS, dos laudos, coisa de médico, coisa de engenheiro, coisa de técnico de segurança, mas ela ganhou uma dimensão, um vulto muito maior. E é uma dimensão que envolve, sim, negócios da empresa, uma dimensão que envolve questões de tributos muito pesados. Eu vou compartilhar minha tela, preparei uma breve apresentação. Vou compartilhar agora aqui, um instantinho. Compartilhar. Estou apresentando? Sim. Sim. Muito bem. Bom, como dizia a rainha de copas para Alice no País da Maravilha, vamos começar pelo começo. Esse é meu assunto, software de saúde e segurança do trabalho, a importância da especialização. Promovido pela Abrapsa, já os devidos agradecimentos, mas aqui um registro especial. Há algum tempo atrás, comentando com o Edmundo a respeito do que o Sigweb faz, o que o Sigweb entrega, o que nós fornecemos, eu fiz alguns comentários a respeito do tema desse webinar e ele realmente se mostrou muito interessado, muito preocupado, digamos assim, pela relevância do assunto e promoveu, então, aqui estamos, esse webinar onde nós vamos apresentar o tema para vocês, que me parece um tema muito relevante. O Sigweb é associado da Abrapsa, é uma empresa que desenvolve software, é uma software house, e o assunto, o nosso, que eu denominei aqui de cenário atual, basicamente ele tem três aspectos a serem considerados. O primeiro é, evidentemente, os softwares de gestão, os ERPs, são essenciais para toda atividade de RH e de folha de pagamento. O segundo é o que eu denominei aqui o BPO e a confiança. As operações de BPO, elas dependem desse software de ERP. E aí a questão, que é a questão, digamos assim, central desse webinar, é exatamente esse aqui. SST no ERP. E aí uma pergunta que eu faço, eu pretendo encaminhar as respostas agora, mas elas certamente vão ser mais bem definidas, mais bem
respondidas tanto pelo Frederico, pelo Fred e pela Fernanda na sequência. E a pergunta é essa. As soluções de SST dos RPs, elas garantem a conformidade legal e evitam passivos tributários e trabalhistas dos clientes? O que eu quero mostrar para vocês é alguns aspectos que são extremamente necessários para que a segurança do trabalho, e principalmente o software ou as soluções de saúde e segurança do trabalho, ofereçam para os seus clientes. E eu pensei aqui 4, e o quinto tem 3 pontinhos que eu vou explicar depois, 4 temas relevantes. O primeiro já está acontecendo. É o parâmetro 50006 da malha fiscal digital. O E-Social, na verdade, é um grande Big Brother, né? Pelo E-Social, as empresas, então, enviam muitas informações para os diversos entes que compõem o ambiente do E-Social. Existe um conceito de que há uma dificuldade em enviar, ou por outra, enviou o evento e está tudo resolvido. Aí, no meu entendimento, aí é que começam as questões, aí que começam os problemas a serem detectados, porque a Receita Federal, que tem muito interesse no E-Social, começa a fazer, então, através do que ela denomina malha fiscal digital, ela começa a fazer alguns cruzamentos. E o primeiro já apareceu agora. É esse do parâmetro, em que ela cruza o que a empresa informa no evento S1200, que é a admissão do trabalhador, e o que ela informa no S2240, que são as condições ambientais. Neste último, do 2240, especificamente em ruído, e por que o ruído? Porque o parâmetro se atém ao ruído ocupacional. No 2240, ela informa o ruído e a sua intensidade, só isso. Se essa intensidade está acima dos limites de tolerância, no evento S1200, existe ali algumas tags, e entre elas uma tag voltada para os graus de exposição a agente nocivo. Considerando o ruído acima do limite de tolerância e a necessidade, então, de que esse grau seja o grau, para usar o código da tabela 2 do E-Social, o grau 4, ele vai de 1, 2, 3 e 4. 1 é não existe e o 4 é equivalente a 6%. Ela tem que informar ou 2, ou 3, ou 4. E ela informa 1. No momento que ela informa 1, ela está dizendo para a Receita que ela tem ruído, que o ruído existe nas atividades, proporciona o direito à aposentadoria especial e ela não está fazendo a necessária contribuição adicional. E aí, a malha fina digital é uma batalha, que eu acho uma batalha um tanto inglória, porque é como se fosse, desculpe a comparação, no meu corpo está melhor nesse momento, é como se fosse o astronauta duelando com o Neandertal, ou seja, a Receita já está lá no digital, já está lá fazendo as devidas comparações, as devidas vinculações e achados, e as empresas ainda estão muito presas a algumas informações manuais artesanais. Este parâmetro está gerando uma notificação para milhares de empresas e elas têm, então, que retificar ou o 2240, dizer que não existe ruído, ou o 1200, se ali, então, ao invés do código 1, elas vão colocar 2, 3 ou 4. E isso elas têm que fazer desde o ano de 2020 até agora, para todos os trabalhadores expostos a ruído, mês a mês. E não termina aí, porque a vida segue, as exposições seguem. E esse assunto é um assunto, então, que é um assunto que tem que ser muito bem tratado, e ele no SIGWeb, ele tem um tratamento sistêmico. Ou seja, o SIGWeb tem algumas funcionalidades que controlam isso para os clientes. Ou seja, não só evitam-se que essas inconsistências tenham aparecido, como também evitam-se que elas vão aparecer. O segundo item também é um item que envolve tributo,
ele nos chega pela Instrução Normativa da Receita, o 2110, especificamente do parágrafo 131, e ele regula a gestão de terceiros. É aquilo que lá na NR1 se denominado de relação contratante-contratada. Trabalhadores de contratadas que exercem atividades em ambientes na contratante, que os expõe a agentes nocivos e para os quais a necessidade, então, de um recolhimento adicional, e esse recolhimento incide tanto para a contratada, como também para a contratante. A contratada vai pagar, digamos que os 6%, que é o mais habitual, ela vai recolher os 6%. A contratada não vai recolher 6%. Mas pelo parágrafo 131, ela vai ter que recolher 2, 3 ou 4. E o 2 se refere ao 6%. Então, é um adicional do adicional. A imensa maioria das empresas hoje, empresas médias e grandes, tem terceiros. E a imensa maioria das empresas hoje tem imensa dificuldade em saber, já não digo nem em recolher, mas em saber quais os trabalhadores das empresas contratadas, dos terceiros, que estão nessa condição e para os quais é exigida, então, essa contribuição adicional. O SIGWeb tem umas funcionalidades que nós denominamos funcionalidades voltadas para a relação contratante-contratada, onde ele faz a gestão automática dessas condições. E por essa gestão automática, as empresas, as contratantes, sabem mês a mês quem são as pessoas para os quais ela deve fazer, então, esse recolhimento adicional. Não se surpreendam se o próximo parâmetro da série 50, a série 50 é muito interessante, porque ela se refere à saúde e segurança do trabalho. Não se surpreenda se o próximo parâmetro da malha fina digital estiver voltado para essa questão que nos chega pela IN 2210. Ainda no item 2, a integração PGR e PCMSO é uma obrigação da NR7, e ela basicamente é o seguinte: os riscos informados no PGR, ou melhor, aos riscos informados no PGR devem corresponder exames informados no PCMSO. E esses exames no PCMSO, eles vão pelo 2220, que é o monitoramento da saúde. O PGR, as informações vão pelo 2240. Há que haver uma integração entre os dois eventos. Em outras palavras, informou ruído no 2240, tem que ter audiometria no 2220. Se tem audiometria no 2220 e não tem ruído no 2240, já cria um descompasso. Opa, o que está acontecendo? E isso vai ser alvo de muita observação e de muita questão preocupante para a empresa quando empregados começarem a solicitar dar entrada nos seus pedidos de aposentadoria especial, onde essas inconsistências irão aparecer. As pessoas se preocupam muito com as multas no E-Social. Essas, guardando as devidas proporções, são as multas que já existem e que irão aparecer. O item 3, o PGR, exige avaliações de riscos psicossociais. É uma questão preocupante, uma questão realmente que é o tema do momento, digamos assim, da saúde e segurança do trabalho. E a NR1 pede também a avaliação ergonômica preliminar que está lá na NR17. Há uma integração entre as NRs. A NR1 remete para 17, a 17 remete para 1. Ou seja, sistemas de saúde e segurança do trabalho também precisam oferecer para os seus clientes funcionalidades para que eles possam cumprir as avaliações, tanto as de riscos psicossociais como ergonômica preliminar. O item 4 se refere à gestão dos afastamentos. E a sua relação com o FAP é uma relação muito estreita. As pessoas se afastam depois dos 15 dias, vão para a Previdência, na Previdência eles passam por uma perícia, essa perícia pode definir, então, ou perito, melhor dito, pode então definir se aquele afastamento foi originado por uma questão ocupacional e concede um benefício acidentário, que é o B91, ou não, aí concede um previdenciário, que é o B31. O B91 impacta no FAP. E aí, como se faz a gestão do FAP? Na origem, fechando
a torneira dos afastamentos. Gestão dos afastamentos. O SigWeb tem muitas funcionalidades encaminhadas justamente para isso. Nós chamamos até, inclusive, de atenção especial, onde existe uma série de processos, de procedimentos que permite que a empresa realmente reduza os afastamentos lá na origem, que vão impactar no FAP lá no final. E também a contestação tempestiva dos B91, não confundindo com a contestação do FAP. A contestação do FAP está acontecendo agora, todo final de ano, e no meu entendimento é totalmente inócua, porque ela se refere a eventos de 2 anos passados. A contestação que eu denomino aí é a tempestiva dos B91. É o conhecimento toda semana dos B91. B91 é o benefício acidentário concedido ao trabalhador da empresa, e ela vai, então, fazer a contestação. Ela vai gerar um documento que ela vai aportar para a agência onde foi prolatado o benefício, dizendo, se é que ela tem condições disso, que aquele B91 não tem conotação ocupacional. É uma tentativa, então, dela descaracterizar o B91 para o 31. Repito, B91 impacta no FAP, B31 não impacta. O SigWeb tem funcionalidades para fazer toda esta contestação, inclusive faz parte do nosso trabalho. Aí temos um robô para isso, que todo dia varre o site da Previdência, onde as informações dos benefícios são concedidos, e coloca isso no sistema para que os clientes tenham, então, conhecimento quase que em tempo real daquilo que está acontecendo, em termos da ocorrência dos benefícios e a necessidade, então, da contestação. E o item 5 são 3 pontinhos, porque aí é um mundo, né? Ou seja, o sistema de SST tem que ter automações, tem que aplicar na inteligência artificial, tem que ter CIPA eletrônica, EPI com entrega por biometria ou reconhecimento facial, tem que ter ficha clínica à distância, tem que ter sala virtual, ou seja, é um mundo tecnológico aplicado para software de saúde e segurança do trabalho. É isso que realmente as empresas precisam, repito, além dos seus ASUS, laudos, gestão de EPI, simplesmente treinamento. É o algo mais, que é não só assunto de médico, engenheiro, técnico de segurança, mas realmente da empresa. É uma necessidade do negócio. E aí, 2 condições que me parecem relevantes. O que é relevante para a saúde e segurança do trabalho? Além, evidentemente, de todo o trivial, que é o ASO, que é a CIPA, que é os laudos, que é o PCBC, a PGR, é garantir a conformidade legal da empresa. E outro aspecto que me parece extremamente relevante é a atenção máxima aos encargos tributários. Saúde e segurança do trabalho já deixou de ser há muito tempo, está cada vez mais ingressando na esfera tributária, na esfera fiscal. Qual é o cenário ideal? Especialização. Por quê? Evidentemente que tudo isso que está sendo apresentado requer conhecimento, requer tanto conhecimento do que precisa, como o que fazer. E especialista é especialista. Ele é especialista em todos os lugares. Existe o clínico geral, existe o cirurgião. Tá? E cada um tem as suas aptidões, as suas características e as suas idiosincrasias, digamos assim. Quando eu comento da substituição inteligente, é algo que vai ser abordado pelo Frederico na sequência, que é uma solução para essas eventuais lacunas observadas nas soluções de SST dos RPs, e que garante, então, para os clientes que utilizam os RPs, uma utilização mais inteligente, uma solução mais aprimorada a partir da integração com o SigWeb. E aí, o terceiro item, então, integração é a chave, ou seja, nada hoje, século XXI, é manual e artesanal, sistema. E nós nos apresentamos, então, como um parceiro especializado. Eu acredito, o Edmundo talvez possa confirmar isso, que dentro da estrutura dos associados da Abrapsa, o SigWeb é o único que realmente tem uma diferenciação, porque é um associado voltado para
desenvolvimento de software de gestão. E nós nos apresentamos diante da Brapsa, e nós nos apresentamos diante de vocês como um parceiro de negócios, um parceiro qualificado, um parceiro de consultoria. O SIGWeb pode ser, então, assim, ajuda, ou talvez muita pretensão da minha parte, mas pode ser um encaminhamento de soluções para a necessidade de SST. Isso é o que eu queria apresentar nesse momento. O meu muito obrigado a vocês. Muito obrigado novamente a Brapsa pelo convite. E eu devolvo a palavra. Vou parar de compartilhar. Espero fazer isso. Para mim sempre é uma dificuldade aqui. Eu não sei em relação a vocês, mas eu sempre me perco aqui. É muito botão, é muita coisa pela frente. Vamos parar de compartilhar aqui. Acho que parei, né? Sim. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, obrigado aí à Brapsa pela oportunidade, ao SIGWeb, né, doutor Ayrton, né, a gente falar desse tema tão importante aí, né, de gestão de SST integrada com softwares, né, os dados organizacionais. Compartilhei minha tela, vocês já estão vendo? Legal. Sim, já estão vendo, Frederico. Então, hoje eu vou apresentar aqui, primeiramente, apresentar a Interativa, né? Nós somos uma empresa de consultoria especializada, né, voltada para os softwares da TOTOS, tá? Todas as linhas ali das TOTOS, na parte de RH, tá? Então, a gente já tem mais de 15 anos no mercado aí, prestando consultoria especializada, desde implantação, outsourcing, né, BPO de folha, várias demandas, vários tipos de trabalho aí voltada para o negócio e o RH operacional, tá? Nós temos, dentro do nosso histórico, aí, mais de 24 mil horas de consultorias realizadas, mais de 100 projetos entregues, temos uma gama de 25 clientes hoje na base, tá? E ao longo do tempo a gente vem se especializando aí cada vez mais no RH operacional, deixando o RH estratégico, né, com mais tempo para tomada de decisões gerenciais e munido de informações precisas e consistentes, tá? Seguindo aqui, eu vou contar um pouquinho da história, né, que ocorreu entre a Interativa, o SIGWeb e essa necessidade, tá? Dentro da consultoria, né, a gente recebe demandas de implantação, demandas de projetos, né, de várias modalidades, né? Então, existem alguns marcos, algumas alterações de base legal que influenciam um volume maior de ofertas, né, de procura aos nossos serviços. E eu referenciei aqui o E-Social, né, quando o grande marco ali, onde ele trouxe um boom de demandas de projetos de implantação, de adequação aos processos, né? E a gente sempre se preparou muito para essas evoluções, né? Então, ela exige um acompanhamento técnico, um conhecimento, uma expertise nas plataformas, né, envolvidas. Então, com a entrada do E-Social, né, ele veio ali por fases, né, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, os grupos, né, separados por grupo, a gente foi tendo alguns desafios dentro do decorrer do tempo, tá? Então, nós fomos adequando nossos processos, nossos projetos, né, a essas necessidades. E quando se tratou o tema SST, né, Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, né, nós nos deparamos com algumas particularidades. Então, eu vou entrar no detalhe dessas particularidades ali no próximo slide, mas ela mudou a nossa forma de trabalho, tá? Então, nós somos uma empresa que prestamos BPO de folha, então a gente já tinha uma rotina ali e os nossos clientes demandavam, olha, eu preciso transmitir agora as obrigações do SST, vocês fazem, vocês não fazem, minha contabilidade não vai fazer, então a gente se deparou com vários tipos de demandas voltadas para essa situação. Quais foram as principais dores, né? As dores foram que os nossos clientes estavam buscando soluções de saúde e segurança do trabalho eficientes de boa qualidade. Por quê? Eles pediam para fazer uma implantação no software que já existia no RP atual
e ali eles encontravam muitas dificuldades, tanto operacionais, tanto de informações, de retrabalho, onerava muito um projeto. Quando a gente fazia uma proposta desses projetos de implantação dos modos de SST do RP generalista, vamos dizer assim, né, dentro do TOTUS, ele encontrava muitas dificuldades, né, tanto sistema, tanto de capacidade. Foi onde a gente se deparou com várias dores ali e inseguranças dos nossos clientes, né? Eles estavam preocupados com as consistências das informações, com as possíveis multas, com os retrabalhos, né? Vou ter que cadastrar uma tabela toda de novo de risco, eu vou ter que integrar alguns dados. Então, nós observamos o mercado todo preocupado com essa situação, né? E nós, como uma consultoria especializada, pensando num compliance, pensando numa entrega de qualidade, né? Nós buscamos uma solução para esse desafio, tá? Então, aqui eu coloco num slide aqui o maior desafio nosso, né? Nós trabalhamos num projeto de implantação, a parte, né, o step by step ali, né? A gente faz um levantamento técnico, pega as entradas, as saídas que o cliente, né, repassa para a gente, monta um plano de ação, monta um cronograma do projeto e faz a entrega. Isso era o processo normal de qualquer projeto. Com o SST, né, nós tivemos um grande desafio. Qual que era o desafio ali? Pessoas, processos e plataforma, né? Por que pessoas, processos e plataforma? Processos. A gestão de SST, na grande maioria, quando a gente entrava num nível de detalhamento para entender o que era feito, nós observamos uma particularidade, né? A gestão era feita na planilha e muitas das vezes nem eram feitas, né? A gestão de SST. Muitos temas ali não eram feitos. E as pessoas que procuravam adequação, né? Que nossos clientes, eles tinham um foco principal, que era transmitir para o e-social. Eu quero adequar o meu software da maneira que for, mas eu quero que o evento de SST chegue ao e-social. Então, isso, na prática, era um risco muito alto, porque a gente fazia um diagnóstico, um levantamento, e ele era com poucas informações, e mesmo quando encontrávamos empresas que tinham processos bem definidos, nós montávamos essa colcha de retalho aqui, né, para atender o e-social, né, na parte de SST. Olha a complexidade que é. Então, envolve várias tabelas, NRs, em várias adequações aos softwares. Os softwares generalistas, né, dando um exemplo aqui onde nós trabalhamos, que é o TOTUS, tudo isso aqui gerava uma carga de trabalho enorme. Eu teria que pegar todas as tabelas aí do e-social, incluir via script, exigia um volume de horas de implantação enorme, que às vezes inviabilizava financeiramente esse projeto ou inviabilizava tecnicamente esse projeto. Então, a Interativa foi se deparando com essas situações, tá? A gente tem vários exemplos aqui de projetos e de insucesso nessa parte de SST, que foi desde a implantação, que foi muito onerosa, e principalmente na usabilidade. Na parte final de qualquer projeto, né, a gente tem um rollout ali, a capacitação dos usuários. Na capacitação desse público específico, que não estava acostumado com plataforma, ou às vezes com uma gestão e um processo de início ao final, nós nos deparamos com uma resistência grande. Por quê? Se eu pegasse um médico ali e mostrasse para ele, olha, agora você vai validar o processo aqui dentro do sistema, ele tinha que abrir 4, 5 telas, anexos, gerar um relatório, ele queria jogar aquela implantação nossa toda pela janela, jogar todo o serviço que nós realizamos ali, que foi caro para a organização, falando, olha, não... E era uma etapa final do projeto, né? Então, assim, muitos da parte da capacitação nos nossos projetos foi a grande dor, e onde a gente falou, não, vamos parar, vamos pegar esse cenário aqui, vamos entender o que nós podemos fazer como uma consultoria especializada, e falar, olha, não tenho amor só ao software que nós somos especialistas. Nós trabalhamos ali dentro da parte do DP, do BPO de folha, mas eu preciso buscar no mercado um software que fala a língua desse público-alvo, um software que seja especializado, um software que tenha processos já definidos, que já tenha tudo isso que está escrito ali nas NRs, já como um facilitador para o nosso cliente final. Então, nós buscamos, né, o SIGWeb ali em 2019, né, foi junto com a entrada foi a primeira publicação da 4ª fase do E-Social, nós buscamos o SIGWeb e, desde então,
nós construímos juntos, né, um projeto em 4 mãos, onde a Interativa desenvolveu para o SigoWeb a entrega dos dados organizacionais em tempo real, né? Porque não adianta também a gente pensar numa solução que não seria integrada, né? Então, a Interativa desenvolveu para o SigoWeb a entrega dos dados organizacionais sincronizando, tá? E o SigoWeb, com toda a expertise, com todo o produto pronto para atender todo esse cenário aqui de SST, ele fez toda a gestão de SST para os nossos clientes, que têm os dados organizacionais sincronizados. Então, o que a gente ganhou, né, com essa parceria, né? Todo o diagnóstico, a pré-validação dos eventos de SST, tudo que a gente falava de SST, a gente colocava na mão de um especialista, né? O nosso cliente final, ele precisava falar de SST, ele tinha alguma dúvida, ele tem a quem recorrer que fala uma língua assertiva daqueles processos. Então, nós mudamos o cenário fazendo esse sincronismo. Esse sincronismo, vocês é uma novidade? Não. Já existem, né, outras soluções de mercado, já existem. Só que, muitas das vezes, ela não era em tempo real. A gente tem hoje, né, clientes que fazem a integração manual ou tem um retrabalho, né, que a gente falou que gera um risco. Então, nós tivemos um cuidado aí de trabalhar com essa integração, de fornecer esses dados para o SigoWeb fazer toda a gestão de SST. Tá? Essa integração ela é feita via API, né, via web service, tá? E ela tem 2 vias, tá? Por quê? Eu tenho ali dentro da gestão de SST algumas devolutivas que eu preciso entregar para o meu sistema de gestão de folha, né, de gestão de colaboradores ali. Então, a gente hoje trabalha recebendo também informações do SigoWeb, tá? Então, aqui foi um pouquinho da nossa solução, né? Os ganhos que a gente teve trazendo uma solução integrada, né? Nós tivemos uma tecnologia de ponta, né? Porque ela está garantindo, né? Quando eu integro SST e um RH/DP, ali um RP, onde estão os dados principais da empresa, onde está a mensageria do E-Social, eu tenho tecnologia de ponta, porque eu estou usando API, estou usando web service, eu estou entregando na mão dos nossos clientes expertise, né? Tanto de negócio e tanto de tecnologia, atendimento personalizado, redução de custo. Aqui a gente fala redução de custo, tanto de uma implantação, tanto de custo operacional, que é o principal, tá? Redução de custo operacional ali é você tirar a planilha, você ter essa gestão dentro do SigoWeb, tá? Equipe especializada e um método exclusivo. E dentro desse desenvolvimento, né, de maneira customizada, o que a gente tem de cruzamento de informações? O doutor Ayrton sinalizou ali alguns pontos importantes, né, que já estão acontecendo de cruzamento de informação, e a gente se preocupou com essas informações. Então, quando eu admito um colaborador, eu tenho que ter esse reflexo imediatamente lá na minha gestão de SST, né? Então, ele cruza informações ali desde a admissão, de um retorno de um afastamento, a periodicidade dos dados. Então, todos esses processos aqui, eles estão integrados, eles acontecem em conversa com a gestão de SST e com o nosso sistema de ERP ali, que faz a folha de pagamento, né? Que tem os dados organizacionais como um pilar, né? Como uma entidade principal. Então, nós criamos esse mecanismo, né, de integração e estamos cuidando dele ali, justamente para garantir uma gestão de SST eficaz e que o nosso trabalho, que é o RH operacional ali, que é o BPO de folha, ele não seja comprometido, né? Eu garantir que o meu cliente final, né, que tem uma satisfação com o BPO nosso, ele não fica insatisfeito por ele não estar conseguindo ter um sincronismo com o E-Social lá, com a clínica que está enviando dados inconsistentes ou que não são dados que ele não tem conhecimento do legado, tá? Então, hoje a nossa preocupação maior nessa parceria foi trazer uma gestão de SST em uma plataforma especializada e garantir a consistência lá para o E-Social, né? Não adianta também a gente mandar ter todo o nosso cuidado aqui no 2200, né, com a admissão do colaborador, no 1200, no 1210, que é o recibo do trabalhador, sendo que eu estou fechando os olhos para as transmissões que estão ocorrendo lá do 2220, do 2240, a minha organização não está sabendo os dados que estão sendo
enviados. Aqueles dados, às vezes, não estão retornando erro, mas ele, igual o doutor deu um exemplo ali, está enviando um ruído e não está enviando audiometria, né? Eu estou enviando um grau, não estou enviando um grau de exposição, mas eles estão enviando um risco, entendeu? E o mais importante, né? A empresa, às vezes, ela não tem conhecimento dos próprios dados que estão chegando lá no E-Social. Ela está, olha, não, a clínica está enviando, o meu prestador de serviço está enviando, mas ela mesmo não tem a autonomia para validar a consistência daqueles dados, para cruzar informações. Então, nossa solução ela veio muito com o objetivo de trazer essa integração e garantir o cruzamento das informações. Tá? Aqui tem um pouquinho de algumas empresas que confiam no nosso trabalho, tá? São alguns cases da nossa empresa, tá? Da Interativa Operacional. E aqui eu termino, né, deixando um QR Code aí, tá? Que quem quiser, fica à vontade aí, quem quiser me chamar, tá? Esse QR Code chega diretamente no meu WhatsApp aqui e eu marco, né, 30 minutos aí para fazer um diagnóstico, para quem se interessar, para quem quiser entender melhor na prática essa integração, entender melhor esse trabalho, tá? Pode me chamar, eu passo, a gente alinha ali uma agenda e eu falo de 30 minutinhos ali com vocês ali para entender esse cenário, e como uma forma de agradecimento a essa oportunidade aí à Abrapsa e ao doutor Ayrton do SigoWeb, tá bom? Olá, pessoal. Tá no mudo, Edmundo? É você, o Furquim, que vai falar? É o Furquim que vai falar agora. Não sei, Ótimo. bom dia a todos. Me desculpem aí a não visualização da minha pessoa, mas eu estou com um problema de computação, de computador. Obrigado ao Edmundo e à Brasp pela oportunidade, ao doutor Ayrton, e principalmente porque eu estou aqui cumprindo fazendo um papel que é difícil, porque eu estou aqui substituindo o doutor Maurício Duval, que é o usuário, né? Ele é o principal usuário do SigoWeb dentro da Allergan, a atual ABVE, né? Mas continua com o nome de Allergan. E eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu pude participar bastante do processo da Allergan devido à experiência e à parceria que eu tenho com o SigoWeb. Todos já estão vendo minha tela? Sim. Sim. Essa parceria começou justamente na época em que nós estávamos buscando, eu já estava fazendo uma consultoria para a Allergan, e devido a todos esses problemas que o Frederico comentou, né, nós estávamos lá com um grande desafio, e nós conseguimos, através de uma pesquisa de mercado, né, utilizando vários programas para atender a área de SST, que é a minha área, ou seja, eu venho da área de SST como gestor, e nós conseguimos identificar o SigoWeb como uma plataforma que realmente estaria atendendo às necessidades daquele momento da Allergan. Não havia integração, né? E o que eu vou passar para vocês agora é justamente tudo aquilo que nós, como usuários e como cliente, né, passamos nesse processo até a migração para o sistema do SigoWeb. E o que nós temos aqui como tentativa e fracasso, né? Coloquei alguns pontos aqui importantes, o Frederico já citou vários deles. As soluções de ST oferecidas pelo ERP, ou seja, não existia um módulo específico para SST. Ele tem um módulo de SST, mas é muito básico. E com o advento do E-Social, a promessa que existia para o cliente era: a gente vai atualizar, nós vamos atualizar, e a gente não via essa evolução, e as datas para entrega dos dados ao E-Social se aproximando, e a empresa, você imagina a pressão que existia dentro
da área de SST para que os dados fossem entregues dentro do que havia estabelecido. O módulo, né, como eu havia comentado, ele não tinha atualização, e um dos principais problemas, né, é a questão do uso, ou seja, o sistema que eles estavam utilizando, é um sistema da TOTUS, ele é muito complicado, ele entra numa tela, sai de tela, volta na tela, tem quem programar, não pode programar, eu tenho excesso de caracteres, eu não consigo colocar todos os caracteres que eu preciso, eu não consigo colocar a informação que eu preciso em relação a uma medição. Ele calcula de uma forma, ele não calcula, né, na verdade, se existe ou não algum tipo de risco, e por aí segue. Um outro problema muito grave que existe é a questão da atualização do sistema em relação ao PPP. Todos que estão participando aqui sabem, que são da área, sabem que o PPP ele tem que ser mantido atualizado, e a maioria desses sistemas ERPs, eles não conseguem manter o PPP atualizado. Isso é um drama complicado quando você tem a demissão de um funcionário, que você tem que entregar esse documento. Nem sempre esse documento está atualizado, eu digo nem sempre, nem sempre, né? Muitas vezes a área de recursos humanos chama a área de DSST e diz, olha, eu tenho mandando embora um funcionário, eu preciso do PPP dele pronto. E aí começa aquela correria, na correria nós sabemos que existe o problema do erro, existe a questão da falta de informação, eu não sei o histórico e por aí vai. O risco aí é você entregar um documento que ele não é verídico e cair na mão de um funcionário, onde ele vê que aquilo não está correto, ele vai tomar as devidas providências contra a empresa, porque ele está recebendo um documento que não é fidedigno, né? E os RPs, muitos deles não fazem essa atualização. O problema de inscrição de cargo, muitas vezes nós encontramos o que era relatado dentro do sistema não condizia com a realidade, e isso foi um choque muito pesado para quando a gente começou a fazer a adequação do e-social. E como já existia toda uma carga dentro do sistema, do RP, imagina você fazer atualização de cargos de acordo com como era solicitado dentro do SIGWeb, não, mas dentro do e-social. Então, isso foi também um desafio grande que a empresa estava enfrentando. O fluxo de atestados e a contagem de dias não atendia ao e-social, ou seja, o RP simplesmente você lançava o dado e ele ficava lá no final, fazia a contabilização que precisava ser feito, mas não existia um controle realmente de quantos atestados o funcionário havia entregue, se ele havia entregue mais de 3 ou 4 atestados dentro do mesmo período, ou seja, determinado pelo governo, né, onde houvesse a soma de 15 dias no total, onde ele teria que entrar com processo junto ao INSS. Isso tudo era feito manualmente. O sistema não permitia que essa abordagem deveria ser tomada. A questão da mensageria, né? Na verdade, aqui eu coloco a mensageria apresentando várias inconsistências. Não existia mensageria. Eles estavam desenvolvendo o processo de mensageria e durante o processo de desenvolvimento geraram várias inconsistências, ou seja, o sistema não conseguia entregar os dados corretamente e também não recebia corretamente a informação que vinha do e-social. Esse era um outro problema. A questão da sincronização, né, ou seja, quando você sincronizava os dados com o e-social, existia erros que a gente detectava dentro da mensageria, então, às vezes o número correto não entrava, o dado que era para ser lançado com uma numeração, uma dosimetria que você colocava um valor, ele não entrava no sistema, porque alguma coisa dentro dele não conseguia fazer a geração da informação correta, e por aí seguia. E o grande problema que existia na época era a questão do compliance. A Allergan BV é uma empresa internacional e ela tem um sistema de compliance muito severo. E, normalmente, a gente recebia notificações dizendo que não estava cumprindo com os dados, principalmente da legislação trabalhista, e isso vinha causando um desconforto muito grande para a empresa, né? E
Com base em tudo isso que eu comentei e aproveitando, né, o que o Frederico comentou, aquele slide que ele mostra o fluxo de SST, né, aquilo é a realidade, a realidade do dia a dia de quem trabalha na área de SST, para fazer aquilo rodar manualmente, né? Quando você não tem um sistema que te ajude, o tempo que você deveria tomar para ficar realmente focado na visão estratégica da área de SST, você passa atrás de um computador, ou você passa atrás de uma planilha de Excel, que é a grande maioria do que as empresas ainda possuem nas suas áreas de saúde e segurança, né? E com toda essa informação e com tudo o que a gente tinha buscado no mercado em relação ao software, a Allergan tomou a decisão de fazer, né, a contratação do SigoWeb para que ele pudesse conversar com a área de gestão de RH, né, utilizando o RP, para que a parte de entrega de dados do e-social realmente não tivesse nenhum tipo de problema que pudesse acarretar uma futura penalidade para a empresa, né? E o que foi observado durante a apresentação e durante os testes que foram realizados, né? O pré-teste, a empresa não migrou diretamente para o SigoWeb, ela utilizou o sistema durante um bom tempo, eu acompanhei todo esse processo, para que os usuários realmente identificassem se aquele sistema fosse o sistema ideal para que a empresa pudesse seguir tranquilo na questão da entrega de dados para o e-social e principalmente na gestão do dia a dia da área de saúde e segurança, né? Isso foi feito com todos os softwares. As telas do sistema é de fácil utilização e são muito intuitivas, então você tem uma facilidade na curva de aprendizado do usuário. O usuário não perde muito tempo, porque a tela ela é autoexplicativa. Então, os ícones que você utiliza, eles são muito simples, né? A questão do módulo do SST ser atualizado automaticamente em relação à legislação, garantindo a conformidade com a lei, ou seja, você não precisa ficar solicitando nenhuma informação para que o pessoal do Helpdesk do SigoWeb faça a atualização, isso já é feito automaticamente, ou seja, sai uma legislação, inclusive na própria tela do sistema, quando você abre, ela te apresenta as alterações que ocorreram. Isso é um ganho violento para a área de SST. A questão da rápida resposta pelo atendimento com Helpdesk, isso também foi um ponto que eles levantaram, ou seja, todas as dúvidas que existiam, o Helpdesk, quando você lançava o questionamento, era muito rápido a resposta e a prontidão deles resolverem a questão. Muitas vezes essa questão não era uma coisa simples, mas a própria empresa se dispunha a fazer a correção, né? Isso foi uma coisa que chamou muita atenção deles quando comparado com o RP, né? Porque o RP, infelizmente, ele demorava meses para te dar uma resposta para um item que era muito mais simples do que a gente pensava. A questão do controle de fluxo de atestados, como eu havia comentado, né? Ou seja, a Allergan é uma empresa que tem funcionários no Brasil inteiro, né? Como o Frederico comentou, eles se utilizam de terceiros, ou seja, clínicas, e para você fazer o controle desse fluxo de atestados, né, para tudo quanto é lado que está chegando via eletrônica ou via manual, muitas vezes, era um complexo de você manter isso atualizado e fazer principalmente a contagem dos dias para que você tivesse dentro da legislação. Então, isso foi um avanço muito grande para a área de saúde ocupacional, né, onde ela tinha, para vocês terem uma ideia, existia uma pessoa dedicada para fazer isso, ou seja, eu tinha um funcionário só para ficar controlando toda esses dados, né? A facilidade na sincronização, então, durante o processo de testes com o RP, nós vimos que era muito simples, né, a sincronização. Existiram erros, logicamente, mas a grande maioria dos erros era, infelizmente, devido ao ERP que não conseguia gerar a informação de acordo com o que era preciso. Porque nessa época, os dados eram imputados dentro do SigoWeb,
o SigoWeb transmitia essa informação, conforme o Frederico comentou, através de uma API, de um web service. O RP captava essa informação no web service e gerava os dados para o e-social. E não havia a devolutiva, ou seja, não havia a resposta ou o protocolo de entrega desses dados, né? E o sistema do SigoWeb, ele gera alertas, então ele gerava alerta constantemente, dizendo, olha, a informação não veio a resposta, não veio a resposta. E quando nós começamos a trabalhar em cima desse desafio, que foi realmente um desafio foi muito grande, houve essa identificação de que ocorriam problemas dentro do RP e que ele não conseguia fazer a devolutiva dessa informação. Um outro ponto era a questão importantíssima para a área de saúde e segurança, são os relatórios, ou seja, todos têm, ou seja, ideia de que a parte de SST ela tem vários relatórios que são solicitados, muitas vezes, vamos dizer assim, de uma hora para outra, né? Ou seja, a área é pega de surpresa para que você gere um dado ou o próprio PPP, e o SigoWeb, quando você mantém as informações dentro do sistema adequadas e 100% fidedignas, os relatórios e laudos que são necessários para a questão tanto trabalhista como para atender uma demanda trabalhista via jurídica, esses relatórios são emitidos muito rápido, muito rápido. É uma coisa assim que ajuda muito o dia a dia da empresa, né? E principalmente a questão do compliance, onde você passa a estar atendendo em 100% o compliance em relação à área de SST e a questão da própria empresa perante a INSS, a Ministério do Trabalho, a própria solicitação, muitas vezes, de sindicatos, né? Isso mudou completamente a visão em relação à utilização do SigoWeb. Um ponto importante que foi colocado também pelo Dr. Maurício é que foi a facilidade do suporte da FGR na aplicação full do sistema SigoWeb. O que quer dizer isso? A nossa função, ela é fazer, além de ajudar todo esse processo, é fazer com que a empresa utilize 100% o software que ela está comprando. A gente sabe que no mercado, muitas das vezes, o cliente compra um software, ele não chega a usar 50% da capacidade do software que ele está comprando. Então, a nossa função é fazer com que o cliente possa aproveitar ou desfrutar de tudo aquilo que realmente o SigoWeb, o sistema, oferece, para que ele possa fazer uma gestão muito boa, eficiente, que traga benefício para a empresa e que tenha todos os seus pontos de compliance atendidos sem nenhum tipo de problema. E depois de tudo isso instalado, tudo perfeito, rodando de uma maneira adequada, existia ainda um ponto onde a empresa não conseguia, e existia vamos dizer assim, uma insistência da área de recursos humanos em manter a mensageria via o ERP. E no começo do ano até meados desse ano, a empresa enfrentou muitos problemas, várias situações críticas em relação ao envio das informações, e aí houve por decisão da empresa de optar pela utilização da mensageria do SigoWeb. Por que houve essa opção? Como eu já havia comentado, a mensageria apresentando várias inconsistências, ou seja, o ERP não conseguia transmitir os dados corretamente. As falhas na sincronização, ou seja, o SigoWeb enviava a informação e a informação não era captada ou não era entendida, ou existia algum problema internamente do ERP que ele não conseguia receber essa informação e transmitir essa informação para o governo, né? E isso tudo gerando o quê? Gerando as falhas na devolução de recibos, né, dos dados enviados ao e-social, que gerava um desconforto muito grande, uma pressão muito grande sobre a área de recursos humanos, principalmente pelo pessoal da área de compliance e pela presidência e diretoria da empresa, querendo saber o que estava acontecendo e a coisa não se resolvia. A empresa tomou a decisão e desde que a mensageria
começou a ser utilizada pelo sistema do SigoWeb, ou seja, o SigoWeb começou a fazer a mensageria direto com o governo, praticamente hoje se zerou todo tipo de problema com sincronização e falhas na devolução dos recibos. Aqui um pedido do próprio Dr. Ayrton de que fosse citado, colocasse esse texto, né, que onde ele coloca aqui que o depoimento dele, o SigoWeb tem nos atendido acima da nossa expectativa, a atuação da FGR como interlocutora entre a Allergan e o SigoWeb tem sido fundamental, o seu conhecimento sobre o sistema e o e-social e as questões de ST nos auxiliam na forma significativa. Essa parceria tem facilitado ao máximo a utilização do sistema, trazendo eficiência e segurança para todos os processos. Ou seja, pessoal, aqui tem os meus dados, mas o que eu gostaria de deixar por último é assim, a experiência que eu tenho tido, não só com a Allergan, mas com outros clientes, é que realmente os sistemas de ERPs que existem hoje no mercado, eles não irão atender a demanda da área de SST. Infelizmente, porque é um custo alto, não é um custo baixo. No começo desse ano, eu prestei uma consultoria para uma grande empresa de call center. Eles utilizam um sistema também, um ERP conhecido no mercado. Estavam tomando muitos problemas, muita demanda jurídica, muita reclamação trabalhista, muita reclamação de sindicato, porque os dados não estão de acordo com o que é solicitado pelo e-social. Então, independentemente do software que você for escolher, e aí o Frederico colocou muito bem aí todos os processos, né? Pensem bem, consultem um especialista, o Frederico está se colocando à disposição, me coloca à disposição também, como ele se colocou, de bater um papo, do que a gente possa tentar orientar vocês, como é que a gente trabalha, porque realmente é um mundo complexo e que vai trazer grandes desafios aí, principalmente a partir deste próximo ano, ok? Um abraço a todos aí, muito obrigado pela participação. Ok, muito obrigado. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma contribuição com relação ao que foi dito até agora? Porque para a gente encerrar esse webinar, a doutora Fernanda, né, que é advogada da empresa W Faria, vai falar da área jurídica de tudo isso que foi discutido até agora, tá bom? Obrigada, Edmundo. Obrigada a todos e todas. Eu queria agradecer, primeiramente, né, a associação e a todas as pessoas presentes. Nós aqui do W Faria, nós temos implementado todo o contexto que envolve a norma regulamentadora 1, que foi atualizada. Por óbvio que o principal ponto aqui da NR1 que merece atenção é a questão dos riscos psicossociais. Eu sei que foi tratado aqui muito de gestão, né, e ferramenta de gestão sobre a avaliação de riscos e tudo que impacta as empresas, mas eu acho que é fundamental aqui a gente entender um pouco sobre o que é esse risco e como ele envolve ali o programa de gerenciamento. A gente precisa pensar que durante muitos anos a gente fazia esse programa com base em riscos biológicos, ergonômicos, químicos, e hoje a gente tem um novo desafio, né? Que é analisar e integralizar aí nas nossas ações e iniciativas internas os riscos psicossociais. E não é à toa que essa avaliação ela parte de acontecimentos sociais, né? Tudo que envolve atualizações regimentais, legislativas, vem num compasso de mudança social. A mudança social que a gente teve desde 2019, e aí nas palavras da própria Organização Internacional da OIT, é que nós estamos vivendo uma epidemia de doenças mentais causada pela violência que se propaga no ambiente de trabalho. Quando eu falo em violência, eu quero lembrar 3 situações específicas. É o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação. São essas violências e essas questões que devem aí incorporar na minha análise de riscos psicossociais.
Eu tenho um conceito de riscos psicossociais, não é novo, mas desde 87 a própria OIT já falava desses riscos, né? Nós temos uma posição mais atualizada que chega a determinar um risco psicossocial por fatores estressantes no ambiente de trabalho. Isso tudo para dizer o quanto isso é abrangente, o quanto isso é aberto, exatamente para que incorpore a vivência de cada pessoa nesse ambiente de trabalho. É importante a gente pensar que nós temos normas da Organização Internacional, a 155, sobre saúde e segurança, a própria Convenção 111 da OIT, que fala de discriminação, o que é discriminação no ambiente de trabalho, como que ela afeta esse ambiente de trabalho, né? Ela fala até em assédio moral organizacional, que é aquele assédio que está internalizado no contexto de como a empresa faz o que faz no seu modelo de negócio, como se fosse algo propriamente como o ar que a empresa respira, faz parte da cultura. Então, tudo aquilo que envolve qualquer tipo de violência nesse espaço deve incorporar os riscos psicossociais. Nós temos também a própria Convenção 161 e, mais recente, a Convenção 190. O Brasil não ratificou ainda, mas por que as empresas devem se atentar a essa convenção? Porque ela é a primeira e a única que fala sobre a necessidade de eliminação da violência no mundo do trabalho. Ou seja, se antes nós tínhamos uma necessidade de olhar o contexto como um todo, hoje a própria convenção chama a atenção para dizer, olha isso aqui, nós estamos com uma prática de violências que nós internalizamos aqui no contexto social para o ambiente de trabalho, que se propaga e atinge aí alguns grupos sociais de forma mais proporcional, de forma mais impactante, mais diretamente, que são os processos excludentes, que fazem parte aí da cultura da empresa, que é exatamente o que a gente precisa atacar como foco nesse gerenciamento de riscos psicossociais. Por isso que eu volto a dizer, a palavra do momento, ela vem também numa palavra que foi trazida aqui diversas vezes, que é gestão. Né? A gestão é muito ligada à minha capacidade de lidar de forma estruturada com esses riscos. O quanto de gestão, de liderança, de capacidade organizacional eu tenho ali para lidar com os riscos psicossociais. Exatamente porque são esses riscos que hoje adoecem pessoas, geram afastamentos, comprometem a produtividade e, mais do que isso, eles geram também processos judiciais. Os processos judiciais na área trabalhista, eles são, com certeza, aqui, um farol para a gente olhar para onde estão e onde estão alocados os nossos riscos psicossociais. Eu preciso lembrar que a gente tem uma lacuna. A gente tem uma lacuna de soluções, como foi bem trazido aqui. Temos aqui algumas experiências, e aí o que se propõe exatamente essa nossa webinar é trazer novas ferramentas. Precisamos de ferramentas para que esse sistema de gestão empresarial ele seja atendido, ele seja consolidado. Nós estamos numa agenda de saúde e segurança do trabalho que envolve diretamente riscos, e riscos psicossociais. Eu preciso lembrar que alguns fatores nesse ambiente de trabalho, eles geram um comprometimento de saúde e segurança. Por isso que esse tema está relacionado diretamente. Se eu tenho um ambiente com sobrecarga, com assédio, o assédio aqui eu imagino não só organizacional, mas aquele que é feito ali por um gestor ou dentro de uma empresa, né, num ambiente, departamento muito focal, lembrando também do assédio horizontal, não é só dentro da relação hierárquica, o assédio sexual, que é o assunto total das nossas mesas e precisam fazer parte ali das nossas discussões de planejamento. O clima organizacional. Como é esse clima organizacional? Existe uma insegurança psicológica, existem conflitos mal geridos, né? Qual é a autonomia que eu dou para essas pessoas que eu chamo de colaboradores, né? Pessoas colaboradoras. Se são colaboradoras é porque elas integram a capacidade produtiva e colaboram com o negócio. Se eu tenho uma mudança de nomenclatura de empregado, né, que era muito uma relação hierárquica de sujeição, de subordinação, e eu falo hoje em colaborador,
eu tenho uma nova perspectiva de pessoas que colaboram com o negócio, que integram a base produtiva. É exatamente nisso que deve ser analisado quando a gente pensar em risco psicossocial. Clima e um ponto interessante, até mesmo o microgerenciamento, que é completamente avesso à autonomia. A possibilidade de que cada passo do colaborador seja aí fiscalizado. Isso pode, sim, ser caracterizado como assédio moral. Então, todas essas questões elas precisam ser incorporadas nesse novo programa de gerenciamento de risco. Aonde eu devo olhar para poder desenhar esse programa? NR1, NR7, NR17 e 24. Eu preciso ter ali um plano de ação, e aí eu volto um pouco, pensando numa perspectiva jurídica. Plano de ação é essencial para que eu tenha nos próximos dias. Nos próximos dias, eu estou falando máximo em janeiro. O plano de ação ele precisa ter um ponto de partida aqui. Se eu tenho um diagnóstico, eu tenho que ter o preventivo, o acolhimento e também uma solução de um planejamento que absorve essa nova necessidade. Esse plano de ação ele precisa analisar medidas preventivas, corretivas. Eu preciso enxergar os meus riscos de uma forma que eu não os oculte, mas que eu visualize eles. É tirar realmente tudo que está debaixo do tapete. É por isso que nós estamos no meio de tantas dificuldades para a implementação da NR1, porque a gente sonegou durante tantos anos a necessidade de olhar para esses riscos psicológicos, esses riscos que vão além de aspectos físicos, biológicos, químicos ou até ergonômicos. Então, eu pensando aqui, plano de partida para nós. Esse PGR ele precisa absorver um plano de ação. Ele precisa olhar para o ambiente interno corporativo, uma análise preventiva, uma análise corretiva, um monitoramento acompanhado de um cronograma. Também não posso deixar isso livre, sem olhar para cada etapa e cada fase que eu pretendo avançar para que esse plano saia do papel. Um ponto importante é lembrar que o programa de gerenciamento de riscos, ele é um programa multidisciplinar. Exatamente porque ele não vai mais entrar no pacote que a gente colocava, né, numa perspectiva, vamos fazer aí o PCMSO de forma muito automática, a gente manda ali para uma empresa de engenharia. O foco agora é outro. Nós estamos com um foco diferente, ele é multidisciplinar. Não é só a engenharia que vai analisar isso, eu preciso de um corpo de análise que vai alcançar realmente esses riscos. Eu não consigo falar sobre isso sem olhar a saúde mental. Eu não consigo olhar a saúde mental se eu não olhar a legislação. E não consigo olhar a legislação sem ter um diagnóstico efetivo que parte também, não só das ferramentas aqui que a gente tem mencionado, mas também de uma análise médica. Esse contexto multidisciplinar, ele muda completamente o modo como a gente enxerga esse PGR. Partindo disso, eu preciso ter, por óbvio, 3 pontos aqui que eu gostaria de colocar, né? Um inventário de riscos psicossociais. Eu preciso ter um plano de ação, eu preciso ter um registro sistemático e eu preciso ter um procedimento de preparação e resposta à emergência. Eu preciso entender que, durante muito tempo, a gente incorporou práticas institucionais, corporativas, achando que aquilo era o modus operandi da gente fazer gestão de pessoas. Aqui eu estou falando de gestão de pessoas. Então, se a gente hoje parte de um novo processo de identificação de riscos, eu preciso entender que, além de identificar, eu preciso avaliar e controlar esses riscos. E tem riscos que eu preciso controlar com prioridade. Né? Eu não posso deixar que esses riscos eles virem um prejuízo. Algo que já acontece, que já gera adoecimento, que ali não incorpora nenhuma fase de tudo que a gente está falando aqui. Né? Se nós temos uma necessidade de um sistema de gerenciamento empresarial efetivo, e talvez as soluções tradicionais que nós tínhamos, né, de saúde e segurança do trabalho, não incorporem esses mecanismos mais robustos, como diagnosticar, analisar, gerenciar, a gente vai ter que realmente reanalisar a forma como a gente tem feito isso. Por isso, a ferramenta é importante, e esse corpo multidisciplinar, porque esse é o ponto. O grande ponto é, até que ponto a tecnologia também não tem abraçado a possibilidade de desumanizar um processo que é totalmente humano.
Se eu estou falando de pessoas lá na ponta, eu estou falando de muita coisa, gente. Eu estou falando de pessoas que precisam ter segurança nesse espaço. Eu não posso colocá-las em risco. Eu não posso analisar um contexto puramente frio. Por isso que nós, hoje, temos uma preocupação muito grande com canais de denúncia. Canais de denúncia faz parte de todo esse processo que a gente está falando aqui de riscos psicossociais. Talvez seja uma ferramenta importantíssima e talvez fundamental. Então, se eu tenho aí a construção e a necessidade de mapeamento desse risco, eu preciso muito bem saber como eu vou agir quando esse prejuízo já se materializou, que é a violência propriamente dita, que é o risco consumado, que é a situação que já se materializou no plano real. E aí o canal de denúncia eu não posso abrir mão dele, até porque a legislação já disse que ele é obrigatório. A própria legislação da CIPA+A trouxe mudanças que antecedem a atualização da NR, que falam do canal de denúncia obrigatório, o canal de denúncia específico e obrigatório para assédio sexual, treinamentos de sensibilização e combate à violência no mundo do trabalho. E aí eu estou falando de assédio moral, assédio sexual e antipráticas discriminatórias, né? Antidiscriminação, que é o que muito nós temos feito, né? Eu, particularmente, tenho atendido várias empresas que envolvem aí toda a necessidade da prevenção, do combate e um alerta precoce de situações críticas. Né? Essa é uma análise importante de riscos. E aí, pensando aqui no ciclo de não gestão, né? A gente falou de gestão, mas o que seria aí quando eu não tenho essa gestão? Qual que é o detalhe de quando esse ciclo de gestão ele não está presente? Se eu não tenho diagnóstico, eu não tenho visibilidade. Se eu não tenho visibilidade, pouco vou ter gestão. E se eu não tenho gestão, eu não tenho prevenção. E se eu não tenho prevenção, o risco se acumula e cresce e, com certeza, em algum momento, se transforma num passivo. É esse o ponto. E aqui, quando eu falo passivo, gente, eu não estou falando só de trabalhista, não. Eu estou falando também de previdenciário, reputacional e tudo aquilo que explode numa perspectiva social, tanto de adoecimentos coletivos, denúncias de compliance, equipes em burnout, lideranças despreparadas. Nós estamos nessa toada. Então, eu preciso de ferramenta, eu preciso de um método, eu preciso de pessoas, eu preciso de especialistas. Eu preciso de um diagnóstico eficaz que, por si só, vai analisar e olhar esse fator de risco. E, para fechar aqui, eu queria trazer muito nessa perspectiva de que nós estamos enfrentando um novo momento também de pensar os nossos equipamentos de proteção individual. E existe muita desinformação sobre isso. Então, quais seriam aí essas ferramentas? Como que a gente vai, de fato, impedir que esse risco ele gere toda a propagação de prejuízos para este ambiente? Se eu tenho riscos invisíveis, eu considero ele inexistente. Porque se eu não visualizo, o que ele é? Ele é inexistente. Então, ele vai ser mal gerido. Então, ele vai se tornar um passivo. Então, a gente precisa evoluir para um ecossistema de fato, implementação de uma saúde e segurança no ambiente de trabalho, moderno, integrado, preventivo, que rompa ciclos de violência, que reconhece essa lacuna no processo, que reconhece lacunas também tecnológicas de indicadores que não enxergavam até hoje o que ocorria em espaços corporativos. Então, fica aqui a minha provocação, é justamente isso, é justamente sobre isso que os riscos psicossociais vêm para trazer um holofote. Sem dados, sem método e sem ferramenta, eu não vou ter gerenciamento de riscos. Então, fica a minha provocação. Isso aqui é muito importante para nós. Eu diria até que é o tema do nosso calcanhar de Aquiles e talvez o tema para 2026. Mas, embora a gente tenha um prazo, maio de 2026, Edmundo, a realidade é que a nossa possibilidade de mantermos inércia com relação a isso acabou. E eu fico feliz por isso, porque a gente precisa ter ambientes mais saudáveis. Né? Então, perfeito. É isso e agradeço. Bom, pessoal, eu que agradeço essa participação, essa nossa conversa, muito produtiva, muito interessante, que trouxe informações, né, para esse nosso público que está participando desse webinar.
né? Eu pediria aos participantes que nos ajudem aí a responder a nossa pesquisa, né? E diria mais, acho que temos um espaço aí até maio de 26 para que a gente possa voltar, né, a esse tema que não pode ser esquecido, tá certo? Então, para a gente encerrar, né? Então, mais uma vez, a Abrapsa agradece a participação de todos vocês, tá bom? Muito obrigado, viu? Uma boa semana. Um abraço.